Boa noite, meus queridos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, aí do lado de lá. E nós, pro lado de cá, estamos com a paz bendita do Senhor. Louvamos a Deus pela bondade e a misericórdia dele. Nós estivemos aqui no período da tarde e aqui estamos novamente para continuarmos este assunto bastante importante, que muita gente tem sido levado pelas palavras proféticas ou profetadas ou profecias falsas, e nós precisamos nos atentar para fugir dessas situações. E eu, como pastor, talvez não seja o seu pastor, mas eu, como pastor, como servo de Deus chamado para tal, preciso me pronunciar sobre este assunto. E aqui nós estamos para dar continuidade. Eu quero esperar que mais alguém possa entrar para nós falarmos sobre este assunto que é concernente à palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela existe para nos dar rumo, para nos dar norte, para nos conduzir para a salvação. É por isso que João 5,39 diz: examinai as Escrituras, para que possais ter dela a vida eterna. E é através do exame que nós fazemos a palavra de Deus, é que nós conhecemos a verdade de Cristo Jesus. Nós vamos seguindo com o nosso coração, com o nosso ser, nós vamos aprendendo a cada dia a viver uma vida de glorificação a Deus. O objetivo do crente, além de ser salvo, é glorificar o nome de Cristo Jesus, é enaltecer o nome de Cristo Jesus. O homem foi criado para a glória de Deus. O tema é profecia. Elas existem, elas são de Deus. Ainda neste momento atual, ainda há profecias, as palavras proféticas. Qual a decepção que você já teve com as palavras proféticas? Você já recebeu motivação através das palavras proféticas? Você aprendeu alguma coisa? Você adquiriu estrutura? Se você já recebeu uma palavra profética, ela trouxe para você estrutura espiritual. Você pode dizer: eu sou fortalecido e eu sou estruturado pelas palavras proféticas que alguém trouxe até mim. Eu acho que você não vai poder dizer isso, porque quem nos solidifica em Cristo, quem nos une em Cristo, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não tem controvérsia. A palavra de Deus não nos decepciona. Nós jamais ficaremos decepcionados com a palavra de Deus. Portanto, eu quero falar e trabalhar em cima do versículo 29, do capítulo 29, verso 18 de Provérbios, que diz o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é bem-aventurado. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é bem-aventurado. Qual a profecia que Salomão está referindo aqui? Qual será a profecia que ele está dizendo? Será que ele está dizendo a palavra profética que nós temos em nosso meio hoje, no meio dos pentecostais, ou em outros meios aí muito fortes? Ou ele está dizendo da palavra de Deus, que está contida em nosso meio, e ela está resumida em um livro como este? Será que nós estamos falando desta profecia? Será que Salomão, Provérbios, aqui no livro de Provérbios, está falando sobre essa profecia? Não pode ser a palavra profética entregue por pessoas. Não pode ser, porque a palavra profética, ela não vem para nos estruturar. Existem os profetas de Deus, e hoje em dia são muito raros os verdadeiros, até porque quando surge um, é porque ele quer ser, geralmente, ele tem intenção de se sobressair, de aparecer, de crescer, de ganhar, como nós costumamos dizer no linguajar aqui da internet,
ganhar likes, ganhar curtida, compartilhamento. Então, geralmente está andando por essa parte aí. Mas pode haver, sim, ainda profetas de Deus, profetas que entregam a mensagem de Deus, profetisas, profetas, pessoas que vivem uma vida de consagração, e geralmente essas pessoas trabalham no oculto. Essas pessoas não estão aí na mídia, né? As pessoas que estão aí na mídia, eu quero profetizar sobre a sua vida, eu quero profetizar sobre o seu casamento. Você que está aí nesta hora, cuidado com essas coisas. Surge muito esse tipo de coisa e nós precisamos ter muito cuidado, nós precisamos ter muita cautela para que nós sejamos e estejamos alicerçados na palavra de Cristo Jesus. Que nós estejamos alicerçados no Evangelho de Cristo. Se nós estivermos alicerçados no Evangelho de Cristo, nós vamos aprender uma série de coisas. Por exemplo, não viveis ansiosos pelo dia de amanhã. Quem anda atrás dos profetas, atrás das profecias, são pessoas que estão desejosas antecipar o conhecimento ou o saber do dia de amanhã. Ele quer saber como é que vai ser o seu casamento daqui a alguns anos, ele quer saber como é que vai ser o seu trabalho, ele quer saber se ele pode sair do Brasil ou não, então ele corre a esses meios ou recorre a esses meios para buscar uma palavra, porque ele está ansioso para saber. Então ele não tem domínio sobre a ansiedade, sobre a sua vida, e ele quer saber urgente. Ele não sabe ter um período de oração, de consagração, de leitura da Bíblia, buscando paz em Cristo para viver a expectativa de um futuro. Ele não sabe se acalmar debaixo da graça de Deus, na presença de Deus, através da oração, através da leitura bíblica, para que ele possa aguardar o momento em que o Senhor Deus desejar revelar a ele aquilo que ele precisa saber. E Deus revela de várias formas, né? Deus revela através de sonhos, Deus revela através de alguma conversa, como eu estava dizendo no período da tarde, uma conversa com alguém, Deus pode revelar aquilo que você gostava tanto de saber. E você fala, poxa vida, eu conversei com uma pessoa e aquela pessoa tocou em um assunto que ela não sabe de nada, e ela não é taxada de profeta, mas ela trouxe-me uma palavra que é exatamente aquilo que eu precisava ouvir para a direção da minha vida, para a oração e para a confirmação dos propósitos ou do sonho, do desejo que eu tenho. Portanto, a profecia citada na Bíblia, que o povo se corrompe por falta dela, é a palavra de Deus. E o que tem faltado nas igrejas hoje é a palavra de Deus, a transmissão clara e objetiva da palavra de Deus. Por falta dessa transmissão clara e objetiva, o povo tem sido corrompido. É o que diz Oséias e nós vamos ler. O povo tem sido corrompido por falta de conhecimento. Portanto, as profecias, as profetadas, seja como que você quiser chamar, elas não trazem conhecimento, elas trazem presunção, elas trazem adivinhação, às vezes, quando não é de Deus. Elas trazem para você aquilo que você gostava de ouvir, aquilo que você gostava de saber. Hoje, com os meios tecnológicos, com a internet, com o Facebook, com tantos meios que está na internet, é muito fácil conhecer a sua vida e vir aqui diante da câmera e começar a profetizar sobre a sua vida e você ficar espantado. Como é que pode? O pastor Ananias falou todo sobre minha vida, ele citou tudo sobre minha vida. Como pode? Mas é claro, nós estamos diante de um meio, essa tecnologia também está, toda a sua vida está aí. A sua história, os seus sonhos, os seus desejos, quantos filhos você tem, que briga você está tendo no sentido como o meu caso, lutando com a saúde, não é? Lutando com a doença. Então há muitas formas de eu adentrar ao conhecimento da sua pessoa e citar coisas da sua vida e você ficar, Deus falou comigo, porque falou tudo aquilo que eu precisava ouvir. Hoje é um perigo muito grande. Eu conheço muita gente que trabalha ou trabalhou com essa área, onde as pessoas iam apenas para ouvir
às profecias. Quando abria-se a Bíblia para pregar a palavra de Deus, quase ninguém tinha interesse nessas coisas. Mas para falar, para profetizar, pôr a mão na sua cabeça e rodar a baiana e falar ali um monte de coisa, todo mundo estava pronto para ouvir. Mas quando se trata de ensinar a palavra de Deus, as pessoas não querem. Se nós formos ver no livro de Esdras, Esdras improvisa um púlpito de caixote e ali ele começa a ler a palavra de Deus e o povo fica de manhã até o meio-dia ou passa de meio-dia ouvindo a palavra de Deus. O povo ficava ouvindo a palavra de Deus e hoje as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Se eu tivesse aqui com uma live, fazendo alguns espetáculos, eu tenho certeza que eu tinha que centenas e centenas de pessoas ouvindo e participando e não perdia uma sequer. Mas quando nós nos dispomos a falar da palavra de Deus, são poucas as pessoas que têm interesse. E graças a Deus por isso, porque a palavra do Senhor confirma muito bem que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Mas o caminho que conduz à salvação, a porta é apertada e o caminho é estreito. São poucos os que entram por ela. Então as pessoas que param para ouvir a palavra de Deus são poucas. Hoje em dia é muito fácil você criar aí um meio de comunicação na internet e ter aí centenas de milhares de pessoas curtindo. Quando você fala, principalmente, se eu entrasse aqui e começasse a profetizar sobre a sua vida e falar algumas palavras diferentes, estranhas, que você não entendesse nada, você poderia até aplaudir e dizer, olha, o pastor Ananias é uma benção, ele fala palavras que a gente não entende. Mas se você notar, agora falando das falas em línguas, se você notar, as pessoas que falam em línguas, geralmente, quando não é de Deus, geralmente é uma frase decorada. É aquilo ali e acabou. Não quero nem repetir nenhuma aqui. Mas geralmente são frases decoradas e elas repetem. Não é uma fala, não é uma conversa, não é algo vindo de Deus. É algo que ela decorou e continua falando ali. Então hoje, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o evangelho hoje está completamente banalizado na língua do povo, nas pregações. Hoje prega-se para ganhar dinheiro, hoje se prega-se para ganhar likes, hoje prega-se para ser famoso. Hoje há uma infinidade de formas pelas quais as pessoas pregam hoje. São pouquíssimas as pessoas que estão pregando o evangelho genuíno para ganhar vidas para Cristo, para conduzir pessoas a Cristo, para ensinar a verdade do evangelho para as pessoas. E a minha obrigação, o meu dever é fazer com que as pessoas tenham a proximidade do evangelho, é fazer com que as pessoas tenham conhecimento do evangelho, é fazer com que as pessoas aproximem-se do evangelho para conhecer Cristo Jesus. Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que o evangelho é poder de Deus para os que creem. Então, quem crê no evangelho está recebendo o poder de Deus para a sua vida, para vencer o pecado, para vencer a condenação eterna, para vencer a malícia, para vencer o adultério, para vencer tantas coisas. Através do evangelho, nós somos fortalecidos para vencer as obras do diabo. Então, o que nós precisamos para vencer as obras do diabo? Nós precisamos conhecimento da palavra de Deus. Conhecendo o evangelho, nós vamos ser fortalecidos e não vamos viver errantes. Veja o que diz o profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Não é por falta de palavra profética. Veja bem, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei e do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Que palavra dura. O Senhor traz uma palavra dura, não é? Então, o povo, por falta de conhecimento, vive errante. Vive correndo em busca das palavras proféticas. Eu vou ali naquela irmã porque ela vai falar sobre esse assunto que eu tanto preciso saber.
Ela vai falar se eu posso comprar aquela casa, ela vai falar se eu posso ir para a praia, ela vai falar se eu posso fazer a viagem. E as pessoas vivem assim. E eu conheço muita gente que padeceu, que sofreu grandemente, teve muitas decepções por causa dessas palavras proféticas, por causa dessas profecias carnais perversas. Né? São raríssimos os profetas hoje em nosso meio. Os profetas hoje, que são realmente de Deus, nem aparecer eles querem. Eles trabalham no oculto, trabalham quietinhos, não querem que ninguém o identifique, porque eles são de Deus. E eles trabalham para a glória de Deus. Não é como o profeta, no meu caso, que estou profetizando para você a palavra de Deus. Eu, como pastor, eu profetizo a palavra de Deus na sua vida. Não é? Profetizo a palavra de Deus. Eu cito a palavra de Deus. Não é dizer eu profetizo a palavra de Deus, mas é citar a palavra de Deus de forma que você possa entender. Então, por falta de conhecimento, muitos crentes vivem hoje uma vida errante. Os crentes que nós conhecemos hoje, a maioria deles são crentes rasos. Eles só conhecem essas frases prontas, né? As frases prontas. Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem um plano na minha vida. Deus fará uma obra grandiosa. Deus quer fazer, mas o que ele precisa fazer para ser temente a Deus e fiel a Deus, ele nem trata no assunto. Ele só fala do que Deus quer fazer, ele só fala do que Deus pode fazer, ele só fala do que Deus prometeu que vai fazer, mas só que ele não se ajuda. Ele não vive uma vida na presença de Deus, ele não tem uma vida de oração, ele não tem uma vida de leitura da palavra de Deus, ele não tem uma vida de dedicação a Deus. A vida dele é correr daqui para lá, é correr no seu trabalho, é correr nas suas situações, mas não tem tempo para Deus. Quem não tem tempo para Deus, não tem como ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala quando nós estamos calmos, relaxados, dando tempo para ele falar conosco. E Deus fala através da sua palavra. Você pode abrir a sua Bíblia na sua casa e começar a ler com inteligência, com o espírito voltado para aquilo que você está lendo, e Deus falar com você ao ponto de você chorar. Isso já aconteceu e acontece conosco. Muitas vezes nós estamos lendo a Bíblia tão compenetrado ali, tão consciente do que estamos lendo, que a graça de Deus desce sobre nós e nós conseguimos entender o que Deus está falando. O que Deus falou com os salmistas, o que Deus falou com os apóstolos, o que Deus falou com os profetas, com o apóstolo Paulo, ele ainda pode trazer aquelas palavras ao seu coração. Não é preciso você andar correndo atrás de profetisas, atrás de profetas. Quando Deus quiser falar com você, ele pode até mandar alguém na porta da sua casa e falar com você. Mas você tem que andar, o que você precisa fazer é buscar aqui, na palavra de Deus, o conhecimento, é buscar aqui na palavra de Deus a inteligência, buscar aqui na palavra de Deus o que você precisa para o seu crescimento espiritual, para a sua edificação espiritual. O que Deus quer fazer na sua vida está contido ali. Primeira coisa que ele quer fazer na sua vida, se você ainda não é salvo em Cristo Jesus, ele quer salvar a sua alma. Este foi o primeiro objetivo e o primeiro desejo de Cristo Jesus, é salvar a sua alma. O primeiro desejo de Deus foi enviar o seu Filho para salvar a sua alma, para transformar a sua vida, para fazer com que você possa conhecer o Evangelho de Cristo, que é salvação para os que creem. Portanto, muito cuidado. É essa a minha chamada, é esse meu desejo, fazer com que você tenha cuidado com essas profecias, com essas profetadas que andam por aí pela internet e por muitos lugares. Aproxime-se de Cristo Jesus através da oração. Tenha os momentos a sós com Deus. O que é isso? É você parar, deixar os seus afazeres, da mesma forma que Maria fazia quando estava ali aos pés de Jesus, né? Ela não queria nem sequer sair dali, o desejo dela era permanecer. E Marta chega: Senhor, tu vai aceitar que Maria fiques aí derramando azeite, óleo, perfume sobre o Senhor, e eu aqui limpando a casa, fazendo serviços? Muita gente está tão ocupada com seus afazeres que não sobra tempo para Deus.
E se não sobrar tempo para Deus, como nós vamos ter uma vida espiritual alimentada, fortalecida? Através das profecias, das palavras de adivinhações, as palavras que vão dizer sobre o nosso futuro, sobre o nosso... Não é por aí que nós, como cristãos, devemos andar. Os crentes que andam assim são crentes pobres, miseráveis, sem a palavra de Deus no seu coração, na sua mente, não tem sequer uma palavra de esperança para dar para alguém. São crentes vazios, são crentes que, se chegar uma seita na sua porta e bater palma, ele chega até lá e ele é automaticamente seduzido, porque ele não tem bagagem, ele não tem alimento, ele não tem estrutura espiritual. O livro dos livros, a maior profecia, ele abandonou por completo e não tem se chegado a Deus para aprender e crescer. Os profetas do Antigo Testamento eram tidos como conselheiros, instrutores. Esses eram os profetas do Antigo Testamento. Eles vinham para trazer uma palavra de Deus, para instruir, para fortalecer, para trazer conselhos, direção. E hoje, a quem nós buscamos para ter uma direção, para decidir o que nós fazemos? Através da oração, através da leitura da palavra, através de, às vezes, pôr a cabeça no travesseiro para dormir à noite, com o espírito quebrantado de oração, e Deus pode até falar conosco através de sonhos, não é? Através da unidade no lar. Muita gente não tem unidade no lar, não vive bem com o seu matrimônio e está completamente distante de Deus, porque vive odioso, odiento e não tem comunhão com Deus. E é preciso que haja essa comunhão para que Deus fale. Agora, se você vai numa profetisa, você pode estar com a sua vida de qualquer jeito, de perna para o ar. Ela não vai te trazer uma palavra de exortação, porque se ela te exortar, você vai deixar de segui-la, você vai deixar de ir lá. Então ela sempre vem com as palavras mansas, palavras suaves, palavras que os seus ouvidos gostam de ouvir, palavras que o seu coração querem ouvir. Seu coração quer ouvir palavras que te engrandeça, que te eleve. Seu coração não quer ouvir palavra que te massacre, que te fira, que fira a tua alma, que mexa com o pecado que está no seu coração, que mexa com a amargura que está no seu coração. Não! O seu coração quer ouvir palavras dóceis, palavras afáveis, palavras maravilhosas. Isso, os profetas do Antigo Testamento, então nós sabemos que eles eram conselheiros, instrutores da lei do Senhor. Eles não falavam deles mesmos. Quando eles iam transmitir uma palavra, eles transmitiam o que Deus tinha falado com eles. Nós vemos Jonas, por exemplo. Que palavra difícil Jonas tinha que entregar a Nínive. Tão difícil era a palavra, mas ele não deixou de entregar porque a palavra era difícil. Ele deixou de entregar porque ele sabia que o povo ia se arrepender, porque ele sabia também que ele era profeta de Deus e que o povo ia acreditar na palavra que ele ia transmitir. Ele sabia que o povo ia se consertar e depois ele ia ficar como mentiroso, porque o povo se consertou e não aconteceu aquilo que ele ia falar. Esse era o medo de Jonas. Mas que Jonas sabia que ele era um profeta de Deus, ele sabia. Além de escrever, eles transmitiam as mensagens de Deus aos israelitas, aos judeus, aos Niviim, que é o porta-voz dos profetas. Então, eles eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo, chamados para isso. Chamados para isso. Uma boa parte das profetisas, uma boa parte dos profetas que eu conheci, eles não tinham muita base bíblica, eles não estavam muito enquadrados na Bíblia. Se fosse pôr a Bíblia em sua vida como prumo, nós íamos ter uma grande decepção, porque eles não tinham suas vidas pautadas completamente na Bíblia. Seus desejos eram carnais, era ganhar bens, objetos, seus desejos era ser aplaudidos, seus desejos era que as pessoas o rodeassem, que as pessoas estivessem ao redor da sua casa. Se era mulher, uma boa parte delas não conviviam bem com seus maridos. Se eram homens, viviam desejando a morte da mulher, porque a mulher era aleijada
e eles queriam que a mulher morresse para eles casar, e assim por diante. A maioria dos profetas que eu conheci eram decepcionantes, principalmente hoje, olhando para trás e analisando. Talvez eu, quando na minha adolescência, não tinha essa percepção, mas hoje eu começo a analisar a vida daquelas pessoas e eu vejo que elas não tinham uma vida com Cristo, uma vida alicerçada na palavra de Deus. Portanto, essas profecias, esses profetas, é preciso nós termos muito cuidado. Não vamos amaldiçoá-los, não vamos dizer que não é de Deus aquilo que eles entregaram, porque Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer e quando Ele quer. Mas não vamos botar a nossa fé em cima dessas palavras como regra de fé e prática. Nós temos a palavra de Deus como regra de fé e prática para a nossa vida. A nossa vida precisa ser regida pela palavra de Deus. Ela é capaz de nos instruir, de nos redarguir, de nos ensinar e de nos fazer andar na direção certa. Veja bem o que diz em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Para quê? Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Vamos ver para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra de Deus, ela é capaz de nos instruir. Se você quer fazer um negócio, quer comprar uma terra, se você quer comprar um sítio, se você quer comprar uma fazenda, se você quer casar, se você quer fazer alguma coisa, busque na presença de Deus. E Deus há de te dar direção na leitura da palavra e na oração. O Senhor vai te instruir. Vai chegar uma hora que o Senhor Deus vai fazer com que você compreenda que aquele negócio o qual você está fazendo, ele faz parte daquele negócio. Porque nós precisamos de instrução para fazer isso. E a quem nós vamos recorrer? Vamos recorrer aos profetas de Baal? Vamos recorrer aos profetas carnais? Vamos recorrer a esses homens que querem trazer palavras que nos eleva, que enche o nosso ego? Não! Vamos buscar na oração, vamos buscar na leitura da palavra, na comunhão íntima com Deus, e Deus vai falar com você. Através de sonhos, através da leitura, através da oração, através de um irmão que vai na sua casa tomar um café simplesmente e falar com você, e você vai ficar quietinho ouvindo. E Deus vai falar ao seu coração, porque Deus fala ainda neste momento presente aos nossos corações. Deus fala conosco de várias formas. Portanto, vou ler novamente, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a escritura. Toda a escritura. Se você for ler o Antigo Testamento, que nós vivemos hoje baseado no Novo Testamento, porque é Cristo Jesus, mas lá no Antigo Testamento, Cristo Jesus já estava presente, não como Cristo Jesus, não como o Senhor Jesus que nós conhecemos para cá, mas o Filho de Deus já fazia parte. E lá nós temos muitos exemplos que nos faz triunfar em vitória. Como andar na presença de Deus. Os salmos são exemplos fantásticos. Os salmistas trazem-nos ensinamentos grandiosos. Abraão traz-nos exemplos grandiosos. Mesmo os homens do Antigo Testamento, com os seus erros, mostram para nós como nós não devemos agir. Como nós não devemos agir. Caim deve ser um grande ensinador para nós. Mas como Caim pode ensinar alguma coisa? Como Caim pode nos ensinar? Grandiosamente, Caim nos ensina que nós não devemos ser invejosos, que nós não devemos ser assassinos, que nós não devemos odiar. Caim nos ensina tudo isso. Tudo isso Caim nos ensina. Então, todos, mesmo com os erros do Antigo Testamento, nós somos capazes de aprender como não fazer, às vezes. Porque as pessoas que erram, elas nos ensinam como não fazer. Quando você vê uma pessoa mal comportada, uma pessoa maldizente, uma pessoa amargurada, você olha para aquela pessoa e fala, eu não quero ter uma vida assim. Eu não quero ter uma vida assim.
Nós comentávamos hoje de uma pessoa que nós conhecemos bastante longe daqui da onde nós estamos, e nós comentávamos sobre a amargura que aquela pessoa tem no coração. O ódio, a pessoa está toda doente porque tem muita amargura no coração. Então nós precisamos aprender em toda a Escritura, como diz aqui Paulo escrevendo ao Timóteo, ele diz que em toda a Escritura ela serve para nos ensinar. Então por que nós vamos andar através de profetas, através de alguém que fale conosco algo que nós tanto queremos saber? E às vezes nós não queremos gastar tempo na oração, não queremos gastar tempo na leitura da palavra, não queremos gastar tempo meditando na palavra de Deus. Se a meditação é boa para o relaxo, para o descanso, o relaxo que estou dizendo não é desleixo, mas para o relaxar, para o descansar do físico, muito mais a meditação da palavra de Deus para a nossa alma. A meditação da palavra de Deus traz para a nossa alma enriquecimento, fortalecimento espiritual, nos momentos de luta, de dificuldade, momentos em que alguém perde o marido, né? A irmã Raquel está aí presente, que perdeu o seu marido, um grande amigo nosso. Então, a palavra de Deus ela nos fortalece para vencer esses momentos, para vencer essas dificuldades as quais nós vamos tendo. É através da palavra de Deus que nós conseguimos viver uma vida dentro do Evangelho. Agora, se nós abandonarmos a palavra de Deus, como o Senhor fala lá para o povo em Oséias, se nós abandonarmos a palavra de Deus, o Senhor também não está tão interessado em falar conosco, porque nós não temos interesse. Nós não demos o passo para chegar, para aproximar dele, para estar na presença dele, para estar em oração, em comunhão com Deus. A palavra profeta vem do hebraico e a tradução mais comum é Nabi. Do hebraico, a palavra profeta, a tradução mais comum é Nabi. Não é certa a significação original da raiz Nabi. Segundo alguns estudiosos, esta raiz significa ferver, borbulhar, ao que muitos entendem o termo profeta como sendo aquele que ferve com a mensagem. A mensagem, quando ela é de Deus e ela é entregue por alguém para o nosso coração ferve, nosso coração se alegra. Como Maria, quando recebeu a mensagem do profeta, o seu coração ardia. Os discípulos de Jesus, quando estavam no caminho de Emaús, que o Senhor Jesus adentrou a conversa deles, depois que o Senhor Jesus foi embora, eles disseram: se vocês perceberam que a conversa dele ardia o nosso coração, quando nós estávamos com ele, ardia o nosso coração. Então veja, queridos, que a palavra de Deus verdadeira e genuína, ela arde em nossos corações. Então, quando alguém tiver que entregar uma palavra para você, se você não sentir o ardor do Espírito Santo, tenha cuidado e tenha medo. Porque nós precisamos ter a comunhão com Deus e Deus há de falar conosco de várias formas, sem precisar usar meios que talvez até transgridam o Evangelho. Porque os homens hoje querem ser profetas a todo custo. Porque são funções que dão muita grana, são funções que dão muito dinheiro. Se eu começar a profetizar aqui, essa internet não vai suportar. Quantas pessoas virão para ouvir uma palavra que vem de Deus ao seu coração? Quantas pessoas chegarão aqui para ser abençoada por uma palavra que vai dizer o seu amanhã, o que você vai fazer amanhã, compro ou não compro, caso ou não caso, desvio ou não desvio, deixo do marido ou não deixo, e assim por diante. Muitas pessoas estão andando em busca dessas adivinhações. Mas nós, que conhecemos o Evangelho, queremos ficar firme no Evangelho. Foi o que Josué disse para o povo: eu e minha família, todavia, seguiremos ao Senhor. Vocês podem seguir os deuses dos vossos pais, podem seguir os deuses dos amorreus, os deuses dos vossos pais, todos aqueles deuses antigos, mas eu e minha família vamos ficar firme no Senhor Jesus. E é isso que nós precisamos, ficar firme no caminho do Senhor Jesus e não andarmos atrás dos profetas, enfiando a mão embaixo dos profetas. Um tempo atrás, teve lá na cidade de Apiaí um cidadão de Angola, não na nossa igreja,
um cidadão de Angola, e as pessoas entrando ali debaixo da cabeça, da mão dele para receber uma palavra profética. E isso é um perigo, porque nós não sabemos quem é a pessoa, mas nós não sabemos de onde vem, o que é que a pessoa, se é a pessoa realmente de Deus, o que a pessoa é. Então nós precisamos ter cuidado com essas coisas. Todavia, outros acham mais provável que Nabi esteja na conexão com uma raiz assíria ou árabe, né? Que significa proferir, anunciar a mensagem. Está escrito a seguir: tenho-te posto por Deus, e Arão será o teu profeta, o teu mensageiro. Nós tínhamos no Antigo Testamento, principalmente no Antigo Testamento, os profetas que estavam a serviço de Deus, que estavam trabalhando para o Senhor Deus, e eles não tinham em suas mãos o que nós temos hoje. Eles não tinham a profecia a qual nós temos hoje em nossas mãos. Por que que muita gente hoje anda atrás dos profetas? Principalmente porque não leem a Bíblia. Lamentável. Mas não leem a Bíblia e querem viver uma vida na presença de Deus e querem achar um atalho, um caminho mais fácil. A palavra profeta no grego quer dizer profetes. Olha, eu vou repetir, vou soletrar. P-R-O-P-H-E-T-E-S. Profetes. Que significa alguém que fala por um Deus ou interpreta a sua vontade. Quando eu prego a palavra de Deus, eu estou profetizando. Estou transmitindo uma profecia. Estou transmitindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela, quando é transmitida com o objetivo de alcançar vidas, ela vai alcançar o seu coração, a sua alma, a sua mente. Então, transmitir a palavra de Deus é profetizar. Mas as pessoas não, pensam que profetizar é virar, é falar palavras difíceis, diferentes, palavras que não existem no nosso vocabulário, fazer alguns movimentos, né? Nós conhecemos muitos movimentos hoje assim. E eles chamam isso de profecia, mas a verdadeira profecia é transmitir a palavra de Deus. Portanto, a primeira pessoa que foi reconhecida como tal foi Samuel, o profeta Samuel. Ou seja, a partir dele, assim como havia o ofício de rei, de pastor de ovelhas, de artesão, de sacerdote, também havia a função de profeta. Ele estava a serviço de Deus. Deus falava com ele e ele ia e transmitia a palavra. Porque antigamente o Espírito Santo de Deus não habitava nas pessoas como habita em nós hoje. Era só os profetas que tinham, os sacerdotes, eles recebiam de Deus a mensagem, aí eles iam e entregavam às pessoas. Hoje não. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, em nosso coração, em nossa vida. Então ele habita em nós. E é ele quem até mesmo nos ajuda nas nossas orações, quando nós nem sequer temos palavras para expressar as nossas orações. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Que coisa interessante. Eu sempre falo isso na igreja, nós somos transportadores do Espírito Santo. E por isso que nós precisamos saber aonde nós vamos entrar. Porque nós estamos levando conosco o Espírito Santo. Aonde nós vamos entrar? O que nós vamos fazer? O que nós estamos maquinando em fazer? Se nós estamos transportando o Espírito Santo de Deus, nós precisamos ter cuidado aonde nós vamos entrar, o que nós vamos fazer. Nós não podemos entrar em uma boate se nós somos cheios do Espírito Santo, transportadores do Espírito Santo. Como é que nós vamos fazer parte de uma noitada numa boate se nós somos transportadores do Espírito Santo? Até a porta, o Espírito Santo estará conosco. Mas a partir dali para dentro, eu tenho minhas dúvidas se o Espírito Santo continuará. Até porque a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que o temem. Então, quando nós deixamos de temer ao Senhor, o Espírito Santo também já não está em nós. Porque nós vivemos uma vida carnal, uma vida perversa, e o Espírito Santo vive em templo que é zelado, que é preparado para que ele possa habitar. O Espírito Santo de Deus habita em nós, habita em nossos corações, em nossa vida. Então,
nós temos a facilidade de discernir e de receber de Deus a orientação a qual nós queremos, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você, está dentro de nós, está dentro de mim. Portanto, nós podemos receber do Senhor com muita facilidade a direção das coisas as quais nós desejamos fazer. Agora, para que nós recebamos a direção do Espírito Santo, nós não podemos deixar a nossa emoção falar mais forte, o nosso desejo falar mais forte, a nossa vontade ser mais forte. Nós temos que ter um equilíbrio. Nós temos que ter, nos entregar inteiramente ao Espírito Santo e deixar que ele atue em nós. Porque a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta, ou seja, o Espírito Santo é sujeito a nós. Se nós o sufocarmos, ele vai ficar quieto. Se nós abrirmos o nosso coração e permitir que ele entre, ele vai entrar. Acho que eu saí aqui Você está ouvindo aí ou não? Eu acho que os irmãos, sem querer sair aqui. Espero que ninguém tenha ido embora. Espero que ninguém tenha ido embora, tá? Então, o Espírito Santo de Deus habita em nós para nos usar. Ele quer usar você, ele quer usar a sua vida, ele quer usar a sua língua, ele quer usar a sua fala, ele quer usar o seu olhar, um olhar de carinho, de misericórdia, ele quer usar a sua voz. O Espírito Santo quer te usar. Agora é preciso nós estarmos entregue totalmente a ele, rendido, coração rendido ao Espírito Santo, para que ele possa nos usar. E se você estiver com o coração totalmente rendido a ele, pode ter certeza que ele vai te usar, ele vai te abençoar, ele vai estar com você nas suas decisões. Ele vai estar com você nas suas decisões. Ele tem estado comigo nas minhas decisões. Tudo que nós vamos fazer, nós buscamos ardentemente a Deus, pedimos direção, e o Senhor vai nos direcionando. Não quer dizer que neste caminho nós não encontramos dificuldades, nós não encontramos tristezas, tribulações, nós encontramos, mas o Espírito Santo de Deus está conosco para nos fazer encarar e vencer as dificuldades. E é assim mesmo, neste mundo tem dia que nós estamos desanimados, tem dia que nós estamos cansados, tem dias que nós estamos afadigados, mas o Senhor está conosco para nos fortalecer, para nos reerguer, para nos encorajar e nos fazer triunfar em espírito. Portanto, queridos, a profecia, quando ela vem de Deus, ela faz com que o nosso coração ferva de alegria. Quando você está na igreja, que o pregador transmite a palavra de Deus, a profecia, e ela fala ao seu coração arde, o prazer de ouvir a voz de Deus. Uma vez que Deus não falava com eles diretamente, falava com eles por meio de profetas, né? Por isso, em Provérbios 29, 18, Salomão diz: não havendo profecias, o povo se corrompe. Naquele tempo precisava ter a profecia. Precisava um profeta levantar e falar e trazer a palavra, porque não tinha a Bíblia, eles não tinham o livro, eles não tinham nem sequer os pergaminhos ainda em suas mãos para ler, para se instruir. Então é preciso que nós compreendamos que a palavra de Deus está em nosso meio hoje, ela é a profecia para o seu coração, para a sua alma, para a sua vida. Se nós atentarmos para isso, nós seremos agraciados por Deus, nós seremos abençoados pelo Senhor, nós seremos fortalecidos pelo Senhor. Já está tudo profetizado, não precisa inventar mais profecia, a profecia já está feita aqui, não é? E alguém aí que criou aí uma nova profecia, né? O livro do profeta, o livro da profecia, e a profecia fica no meio deles. Eu nem quero citar aqui nomes porque não me interessa, mas há uma denominação que tem em seu meio uma profecia, uma outra profecia, um outro livro. E Paulo diz: se alguém pregar um outro evangelho entre vós, seja maldito, seja anátema. Nós precisamos ter muito cuidado para saber o que nós estamos ouvindo. Na sua igreja, quando o seu pastor pregar, procure saber se está enquadrado na palavra de Deus. O povo de Bereia é uma cidadezinha pequena, é um povo muito pequeno. Então, quando os homens de Deus iam pregar, Pedro e Silas, eles iam pregar, o povo consultava ali
os pergaminhos, agora aqui já no Novo Testamento, eles consultavam os pergaminhos para saber se aquilo que eles estavam falando era de Deus ou não, se estava contido ali. Nós precisamos também saber se as palavras que nós ouvimos, as profecias que nós ouvimos, elas são de Deus ou não. Então eu pergunto para você, ainda há profetas em nosso meio, no sentido de alguém que chega até você e entrega uma palavra e aquela palavra vem de Deus? É como eu disse no começo, é claro que pode haver. É claro que ainda pode haver. Mas é preciso que este profeta realmente seja de Deus. É preciso que este profeta esteja a serviço de Deus. É fácil compreender. Se ele tiver um desejo imenso de estar no pódio, desconfie. Se ele tiver desejo imenso de ganhar likes e likes e compartilhamento, essas coisas todas, e ganhar ibope, desconfie. Se ele estiver profetizando com ar de arrogância, desconfie. Então, são coisas que nós podemos medir se o profeta é de Deus. O profeta de Deus, não estou falando agora profeta no sentido pastor, mas é esse que vem entregando profecia como eis que eu te digo. Você precisa ter muito cuidado. Primeira coisa que ele deve ter é o espírito de humildade bem latente na sua vida. O espírito de humildade. Se não houver esses princípios, desconfie, porque você pode estar ouvindo algo que não está vindo de Deus. Os verdadeiros profetas de Deus não são homens excepcionais. O grande profeta. Olha, estará na igreja fulano de tal, o profeta tal. Fuja dessas coisas. Porque os profetas de Deus não são excepcionais, são homens simples, como eu e você. Elias, a Bíblia diz que Elias era um homem tão simples como eu e você. E era um profeta de Deus. Então os profetas precisam ser simples. Não são os homens excepcionais. E nem os grandes pregadores. Né? Eu tenho medo dessas frases. Estará conosco hoje o grande pregador. É preciso desconfiar. Né? Os pregadores são pequenos homens usados por um grande Deus. Aí é diferente. Mas são homens e mulheres comuns, como o profeta Elias, que era um sujeito às mesmas paixões que nós. Né? Então, esses são os profetas. São homens e mulheres humildes, que estão sujeitas às mesmas paixões que nós. Qual a função do profeta? Trazer uma mensagem em tempos preciosos para um povo, ou para alguém que particularmente precisa de ouvir naquele momento uma palavra de Deus. Eu me lembro que nós tínhamos uma pessoa muito doente, com câncer, e um câncer que não tinha cura. E veio profetas de fora e profetizou que iria sarar. Veio profetas de fora e profetizou que iria ser curado, que ele já estava curado. E veio um profeta e disse que ele não seria curado, que Deus iria levá-lo. E ninguém gostou desse último profeta, porque trouxe a verdade. Nós queremos ser enganados ou queremos ouvir a verdade? Isso está cheio. Está cheio de profetas aí que vão para os hospitais orar para as crianças, orar pelos doentes e dizer, já está curado, eu declaro a cura. Espera aí, como eu declaro a cura? Quem é o dono da cura? É Deus. Não adianta eu declarar a cura, eu declarar a bonança, eu declarar a prosperidade. Como assim? Isso não funciona. É Deus quem decide, queridos irmãos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É ela quem deve prevalecer. Não é a minha vontade, os meus desejos, o meu querer. Quando eu declaro que alguém já está curado, porque eu quero me sobressair. Se aquela pessoa for curada, quem é que vai ser promovido? Eu que profetizei a ela, declarando que ela fosse curada. Então, é preciso ter cuidado com essas situações que surgem há muito tempo e vão surgindo dia após dia. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, estamos firmados no Senhor. Tiago 5, 16 a 18. Os verdadeiros profetas de Deus não são homens excepcionais,
mas são homens e mulheres comuns, como o profeta Elias, era homem sujeito às paixões que nós, mesmas paixões que nós, e orou com fervor, e o Senhor Deus respondeu. Qual a função do profeta? A função do profeta é trazer ao seu coração a palavra de Deus. E se a palavra que ele traz não estiver de acordo com a palavra de Deus, fuja dele. O profeta é apenas uma revelação. Nenhuma igreja deve estar fundamentada, baseada em palavras proféticas. Eis que eu te digo, igreja, cuidado com essas coisas. Nenhuma igreja deve estar pautada ou baseada com essas palavras proféticas. Agora, se eu disser, se eu chegar, aqui está escrito, povo de Deus, está escrito, aí sim, essa é a palavra de Deus. Qualquer que trouxer essa profecia, é a palavra de Deus. Mas quando alguém chegar, eis que eu te digo, servo meu, cuidado, porque esta palavra pode não ser de Deus. A igreja deve estar fundamentada nas Escrituras. A Bíblia é a nossa maior, é a nossa regra de fé e prática. 2 Timóteo 3, 14 e 15. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Se você é um daqueles que andam correndo atrás dos profetas e deixa a palavra de Deus empoeirada em casa, tome cuidado. Tome cuidado, porque você é uma pessoa, é um candidato a desviar-se do evangelho mais tarde. Você não está firmado no evangelho, porque o evangelho de Cristo está contido na Bíblia Sagrada. Como se porta o profeta de Deus? Ele glorifica a Deus. Ou seja, para ele glorificar a Deus, ele não pode querer aparecer. Para que ele glorifique a Deus, ele não pode querer ser o dono da palavra. Eu profetizei e aconteceu. Eu profetizei a cura e a pessoa foi curada. Esse profeta, desconfie dele. Porque para ele ser profeta de Deus, Deus tem que ser glorificado. Deus tem que ser glorificado. E ele, de preferência, que ele seja anônimo. Completamente anônimo. Mas é o que menos querem ser hoje, é anônimo. As pessoas não querem ser anônimos, não querem ficar no anonimato, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O profeta que entrega a mensagem de Deus, a palavra que ele entrega, ela não contradiz as Escrituras. Ele é servo no seio da igreja, mantendo a submissão ao anjo da igreja. Se o profeta faz parte da igreja, ele é submisso à igreja. Eu conheci um profeta um tempo atrás, alguns anos atrás, bastantes, uns 15 anos atrás ou mais. Não vou dizer que eu sou velho, hein? Mas eu conheci um profeta que ele não se sujeitava às ordens do pastor. Ele queria ser superior ao pastor, ao ponto de ele sair da igreja e abrir um lugar e começar a atender em outro lugar que não era a igreja. Porque ele não se sujeitava ao pastor, ao seu líder. Portanto, se você conhece algum profeta que não se sujeita ao seu marido, não se sujeita à sua esposa, não se sujeita ao seu pastor, não tem humildade, o desejo dele é querer aparecer mais, fuja dele. Procure um caminho e sai fora, fuja dele. As suas profecias se cumprem, embora sabemos que há profecias que demoram muito tempo para serem cumpridas. Mas aquele profeta que entregou a profecia, cumpre. Eu me lembro que minha mãe recebeu uma profecia há bastante tempo atrás, repito essa frase de novo, não quer dizer que eu sou velho, mas bastante tempo atrás minha mãe recebeu uma profecia que nós morávamos fora de Porto Feliz, e que ela iria ser proprietária em Porto Feliz. E depois, essa profecia aconteceu, essa profecia se cumpriu. Por quê? Porque era de Deus. Então, quando nós recebemos uma profecia, não vamos ficar pensando nela todos os dias. Abrir a janela e olhar, será que é hoje que a profecia vai acontecer? O tempo hoje está claro, eu acho que a profecia vai acontecer hoje. Vai chover, eu acho que a profecia... Descanse. Se alguém profetizar para você, põe no óleo ali, deixa ali curtindo. Quando for o tempo, se ela for de Deus, ela vai acontecer. Quando alguém profetiza, diz as Escrituras que outros devem julgar
quando alguém profetiza, diz as Escrituras, e outros devem julgar. Julgar é que Paulo diz lá em 1 Coríntios 14, 29. 1 Coríntios 14, 29, eu quero ler com você. 1 Coríntios 14, 29. Como é que diz lá? Se alguém profetizar, veja lá, 1 Coríntios 14, 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Se na igreja existe algum profeta, cada um fale na sua vez, 2 ou 3, e os outros julguem. E as pessoas que estão ali julguem, será que isso é de Deus? Quem é esse profeta? Ele é alguém que ama a sua esposa, que ama seu marido, ele é alguém que subordinado ao seu pastor, ao seu líder, ou é uma pessoa conflituosa, ou é uma pessoa que não vive bem com seu esposo, com seu marido. Assim sendo, desconfie. Melhor nós ficarmos com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Portanto, Provérbios 29, 18, não havendo profecia, o povo se corrompe. Não se trata dessa profecia a qual nós citamos, mas trata-se de ensinamento de Deus. Havendo ensinamento de Deus, a igreja ela pode ser pequena no seu físico, na sua parte física, nos seus membros, mas ela é uma igreja sólida no Evangelho de Cristo. Queridos amigos, irmãos, que Deus vos abençoe grandemente em nome de Jesus. Foi um prazer estar convosco nesta tarde. Obrigado pela participação. Que o Espírito Santo de Deus possa ser derramado no seu coração. Eu quero orar com você. Querido Deus, aqui estão essas vidas e outras que irão assistir este vídeo posteriormente. Que a tua bênção e a tua graça seja sobre eles, ó Pai. Derrama das mais ricas bênçãos. Abre os olhos, as mentes, o coração, para que eles não busquem o engano, mas busquem a verdade de Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe, queridos irmãos, em nome de Jesus. Tenham uma boa noite de descanso.